Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Sexta-feira da 30ª semana do tempo comum. Um dia teremos de dar algumas respostas a Deus sobre tudo que fizermos de nossa vida. Será bom se tivermos a coragem para dizer toda a verdade. A reflexão que temos para fazer hoje, na hora da partilha, nos vem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 14 e versículos de 1 a 6. O episódio de hoje se passa num dia de sábado, num jantar, na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus, como sempre, estava sendo observado por eles. Diante de Jesus havia um hidrópico. Jesus então falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Precisamos sempre saber que o objetivo central da missão de Jesus não é realizar curas miraculosas, mas mostrar, através das curas, o sentido da sua presença no meio de nós. Para início de conversa, devemos ter sempre em mente que quando os evangelistas relatam uma cura, nas entrelinhas dessa cura há um propósito muito bem estabelecido. Caso não fosse assim, certamente não existiria nenhum cego mais no mundo, nem aleijados, nem leprosos ou hidrópicos, nem sequer haveriam pessoas para serem sepultadas, pois Jesus teria ressuscitado a todos nesta terra mesmo. Cada cura que Jesus realiza é feita em vista de um bem maior. Assim é em nossa vida. As curas que precisamos, físicas ou espirituais, estão em vista dos propósitos de Deus. O importante é que a nossa fé seja inabalável, independentemente das curas que pedimos, pois até o sofrimento pelos quais passamos podem estar dentro dos planos de Deus. Assim foi com o seu próprio filho. Estava nos planos de Deus que, se ele não fosse aceito pelos homens, os homens mirassem depois a cruz para ver todos os males que fizeram a Jesus. No caso da cura que vemos neste episódio, desse homem hidrópico, doença popularmente conhecida como barriga d'água, a intenção não está focada no doente. Podemos perceber isso porque o doente não demonstrou nenhuma fé. Não reconheceu como Messias, como tantos outros curados por Jesus, e nem se prostrou aos pés do Senhor implorando a cura. Nem sabemos sequer de onde surgiu esse homem com a barriga cheia d'água. É claro que Jesus age com misericórdia, e feliz de quem for alvo da misericórdia divina. A única coisa que podemos dizer é que esse homem hidrópico estava no lugar certo e na hora certa. Jesus precisava dele ali, naquele lugar. O lugar em que esse hidrópico estava, podemos dizer que foi um lugar teológico, ou seja, criado por Deus. Deus precisava dele ali naquele momento. Era um lugar de banquete. Lá se reuniam os homens fartos, que convidam Jesus para um banquete com comida que pode saciar a todos. Alimento substancial, coisa que dá sustância. Lá estava também Jesus, no meio da comilança, com homens que só pensam em seus próprios estômagos. É sintomático que haja no meio de um jantar um homem com a barriga cheia d'água. Justamente água, sinal do inconsistente, do que não alimenta, do que não tem sabor. O que enche a barriga não é a água, o que enche a barriga é comida. Jesus sabe que um doente na rua, acometido por uma doença grave dessa, só pode ser uma pessoa muito necessitada. Sua barriga cheia de água simboliza o que muitos pobres têm em suas casas para comer e para beber, somente água.
e um punhado de farinha, enquanto os outros têm muito para se fartar. Muitos têm pouco para encher a barriga. O episódio se dá na casa de um chefe dos fariseus, ou seja, membro do partido político de Herodes. Nesse contexto é que Jesus cura. Um contexto de mentiras, falsidade, jogo de interesses. É o mesmo contexto que espalha a dor pelo mundo inteiro. É a casa de um político mentiroso, falso, interesseiro. Aqueles mesmos que criaram muitas ciladas para apanhar Jesus. Talvez seja possível que esse hidrópico tenha sido colocado lá pelos próprios políticos, pois são como raposas espertas, para ver se Jesus passaria por cima da lei que proíbe curas em dia de sábado. Pelo visto, a cilada que prepararam acabou virando contra eles mesmos. Afinal, o mal se vira mais cedo ou mais tarde contra quem pratica a maldade. Podemos dizer para os fariseus que o feitiço virou contra o feiticeiro. Se a intenção dos políticos falsos foi de pegar Jesus, eles acabaram sendo pegos por Jesus, sendo desmascarados. Jesus apela para seus maiores apegos, um filho ou um boi, simbolizando os laços afetivos e os laços materiais. O Senhor é profundo conhecedor do coração humano, sabe de nossos apegos aos bens e às pessoas que amamos. Nunca uma pessoa, por mais cumpridora da lei que seja, deixará de salvar seus bens e seus filhos somente para cumprir uma lei. Porém, isso é um gesto egoísta. É preciso salvar os bens dos próprios filhos, mas sem se esquecer de que todos têm o mesmo direito. A finalidade dessa lei é má. O Senhor percebe que a humanidade é egoísta, a começar por muitos políticos que só pensam em si mesmos e em encher o próprio estômago. Acreditam que cada um se vire do jeito que puder. Fazem leis que possam beneficiar, encher seus próprios bolsos, encher suas próprias barrigas com coisas substanciais. Mas dão ao povo, no máximo, a ilusão de uma barriga cheia, como uma barriga cheia de água. Arrancam do povo a possibilidade de terem algo de substancial e enchem o povo de ilusão. Sinceramente, quem está errado dificilmente conseguirá responder aos apelos do Senhor. Ele pede que a justiça se estabeleça. Temos por definição de justiça dar ao outro aquilo que ele tem por direito. Gritamos por justiça e paz. A Bíblia grita a todo tempo por justiça e paz. A paz precisa chegar. Para isso será necessário criar caminhos. Um deles é a criação de leis justas, livres de interesses pessoais. Essa foi e sempre será a grande preocupação de Cristo, que os homens não busquem tanto os próprios interesses, mas o interesse do bem comum. A isso chamamos de política. Para Jesus, se beneficiar da lei em proveito próprio não é política. É uma das grandes questões de discussão de sua época. A lei deve ser feita para beneficiar a humanidade como um todo, não apenas uma parcela que viverá cheia de privilégios. O evangelista Lucas, ao relatar esse episódio, nos diz que os políticos observavam as atitudes de Jesus. Logo, eles puderam ver o Senhor no meio deles com gestos muito significativos. Primeiro, Jesus viu o doente. Depois o tomou pela mão. Isso significa muito mais do que uma cura. É cuidado, é preocupação, é ter um olhar atento ao redor e ver que há gente sofrendo. É muito interessante que Jesus faça isso na frente dos políticos. É como se ele quisesse dizer a eles: olhem em torno de vocês e verão que estão se beneficiando a si próprios, mas estão esquecendo dos outros, enchendo as próprias barrigas, enquanto a barriga dos outros está cheia de ilusão que vocês mesmos criaram para os enganar. Vocês não têm nada que os sustente de verdade. Em muitas outras curas
que vemos Jesus realizar, ouvimos ele dizendo: vá, tua fé te salvou. Hoje não ouvimos essa frase. São, na verdade, poucas as vezes em que Jesus se aproxima de alguém para curar sem que a pessoa peça. Contudo, todas as vezes que uma pessoa que pretende obter a cura de Jesus se aproxima e pede com fervor, além de receber a cura, recebe a salvação. Ele diz sempre: tua fé te salvou, vá em paz. Peçamos a Deus que nos ajude a não nos preocuparmos somente com o nosso jantar ou em ter Jesus à nossa mesa, mas que não deixemos de nos preocupar e levar um pouco de comida também nas mesas de nossos irmãos. Que você tenha um olhar sempre atento aos que estão ao seu lado e que a partir daí possa dar a mão e levantar a quem esteja precisando. Que seja assim entre nós. Acabamos de participar desse trecho da vida de Jesus bonito e cheio de verdade. E nós queremos viver estes momentos com Jesus nos nossos alimentos, sempre lembrar que pode ter alguém que precisa de um pouquinho do que temos. Por isso nós vamos benzer a nossa casa, a nossa comida, nosso armário, nossas panelas, para que não falte nada nunca. Que a gente tenha sempre um pouco para comer, mas que a gente tenha sempre a preocupação de dar um pouquinho a quem tem menos ainda e está com a barriga vazia. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, esses alimentos que vamos receber de vossa infinita misericórdia e bondade, dom da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos. Desça sobre esses alimentos a vossa bênção, que nos faça sempre de mãos abertas para oferecer, e que na nossa casa haja paz e sempre tenha o necessário para ter paz. Abençoe, pois, esses alimentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo santo de Deus, fique em paz e nos encontraremos em outra oportunidade para partilharmos um pouco mais. Deus os abençoe, fiquem com Deus.